Olá, tudo bem? Então, meu nome é Rômulo Augusto. Eu vou começar aqui a fazer um trabalho que é o seguinte: vocês vão fazer aí a prova do Enem, né? E esse trabalho aqui, ele é especialmente feito para os nossos alunos do Colégio Dromos, aqui de Brasília. Porém, né, qualquer um que acessar vai ver que o trabalho aqui pode te ajudar na hora da prova do Enem. Então eu fiz uma seleção aqui de algumas questões de artes cênicas. Meu nome é Rômulo, eu sou professor de teatro, né, de artes cênicas, e estou aqui para ajudar vocês a lembrar das questões, né? E uma das coisas que eu recomendo é pensar o seguinte, que no campo das artes cênicas você tem algumas questões importantes. Primeiro, a ideia histórica. Como é uma arte que acompanha o ser humano desde que ele é ser humano, é uma arte muito longínqua, né? muito variada historicamente. Então a gente sai lá dos gregos, vai para os romanos, entra em toda a Idade Média, depois você entra no Renascimento, século de ouro espanhol, Shakespeare, comédia dell'arte, depois você vai da modernidade. Então você tem assim uma variedade de possibilidades, né, de abordagens de questão. Porém, existe aí um apelo também que se faz, que é essa questão da cultura, né? Cultura brasileira. Então, por exemplo, se você pega o Bumba Meu Boi, que é uma festa popular, tem boi espalhado pelo Brasil inteiro, do norte ao sul do Brasil. Cavalo marinho, boi bumbá, boi do seu Teodoro aqui em Brasília. Você tem um boi feito por um senhor maranhense já falecido, mas que trouxe a cultura, né, do boi para Brasília e fez um boi de sotaque brasiliense. Tem também o carnaval, tem a dança e tem aspectos aí também que são aspectos técnicos específicos da arte do teatro, como palco, iluminação, cenário, atuação. Mas outra coisa que, vamos dizer, que delineia o teatro é o texto teatral, ou aquilo que é chamado de dramaturgia. Então, quando você pega uma dramaturgia cênica, ela, em geral, ela está situada no tempo, no espaço, numa nacionalidade. Então, se você pega um texto de Shakespeare, você vai ver muito sobre o ser humano de uma forma ontológica, humana, de uma forma geral. Porque o Shakespeare, como um grande gênio que é, ele não está falando da Inglaterra do tempo dele, mas ele está falando do poder, do ciúme, que são elementos da vida de qualquer indivíduo, até das tribos indígenas. Então, por isso que certas obras, elas ecoam, né, ou repercutem fortemente até os dias de hoje. Então, a tragédia grega é uma delas e outras obras que a gente citaria. Então, o texto teatral é uma base, a técnica teatral é outra base, né? E os conceitos históricos e as diferenças que existem em cada período histórico do teatro. Então, né, sem mais delongas, né, lembrando aí esses aspectos que vocês têm que saber, estudar e relembrar, vamos às questões já aplicadas. Eu fiz aqui a seleção de algumas questões, né, mais, vamos dizer, mais recentes e tem umas outras mais antigas. Vamos a elas. Primeira delas, você vem aqui com um texto, né, dos mais famosos do planeta, do Shakespeare, onde o Hamlet está ali filosofando um pouco sobre a vida, né? E aí ele diz umas máximas, e esta máxima, né? Ser ou não ser, eis a questão. Morrer, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao túmulo vital, nos obriga a hesitar. E esta é a grande reflexão, que dá à desventura uma vida tão longa. Então essa ideia, né, de que a vida é uma desventura, né, ou de que, né, essa reflexão humana, né, ela
torna a vida ali, né, justamente uma vida pensável, vivida, que aquele que não reflete está por fora, não está vivendo, né? Aquele que faz a pergunta, o que eu sou, né? Qual é o meu papel na humanidade, na minha vida, no meu entorno familiar. Então, bicho, o Shakespeare é o cara, né? Não nasce outro. É um sujeito que é muito sintético, muito inteligente, né? Você vê que tem uma cultura enorme e que precisamente coloca questões humanas de importância cabal. Vamos aos itens. Aí vai. Este solilóquio, tem que falar o que é um solilóquio. O que é um solilóquio, professor? É assim, lá no teatro grego, né, se um ator, né, interpretando, parasse e falasse assim, meu Deus, eu vou matar esta pessoa, acho que eu vou pegar minha faca e esfaquear aquele indivíduo. Se ele falasse isso, a plateia ia falar, pô, aquele personagem tá meio doido, tá falando sozinho. Então, em geral, lá no teatro grego, que também influencia Shakespeare, o comentário ou aquilo que a plateia tinha que saber que o personagem estava pensando, ficava ali na boca do coro ou de outro personagem. Então alguém falava para o outro, estou achando que o cara vai pegar a faca e fazer tal coisa. Ao invés do ator, né, no personagem falar, acho que eu vou... Isso, então, quando você vê isso hoje em dia, é porque passou aqui pelo solilóquio do Shakespeare. Então o Shakespeare introduz uma técnica que é essa. Eu estou pensando, em vez de só pensar, eu falo em voz alta o meu pensamento. Solilóquio. E ali é só, em geral, não tem ninguém perto dele. Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar, então o cara está, né, afirmando isso, né? Um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre consciência de si e angústia humana. Parece boa. B. Inevitabilidade do destino e incerteza moral. Lá nos gregos, o destino era inevitável. Na era moderna de Shakespeare, não. O homem faz, o homem age. Ele vai lá e mata o rei e toma o poder. Não é o destino que o leva a fazer isso, mas muitas vezes a sua vontade. Então, quando você pensa em Renascimento, teatro elisabetano de Shakespeare, é a vontade humana que está imperando ali e não mais, como nos gregos, a vontade dos deuses. Não tem isso. Tragicidade da personagem e ordem do mundo. Ordem do mundo, ele entrou nisso. D. Racionalidade argumentativa e loucura iminente. Você viu ali uma racionalidade argumentativa? Não, né? É um texto poético. E ali, loucura iminente, se você conhece Hamlet, você pode pensar, tem algo de loucura no Hamlet. Porém, o Hamlet finge a própria loucura para obter a sua vingança. E a letra E, dependência paterna. E a impossibilidade de ação. Bom, não tem isso. Vamos ver o que nos respondem. Consciência de si e angústia humana. Então, essa ideia da consciência de si é o caminho de qualquer indivíduo. Do pobre, do rico, do louco, do são da cabeça, de qualquer ordem. Consciência de si é um ato, vamos dizer, imprescindível para qualquer ser humano. O cara que não é consciente de si, dos seus atos, né, ele está vivendo ali alienado, né, de si próprio. E a angústia humana. Cara, a angústia é algo inerente do ser humano. E aqui o Shakespeare, que está lá em 1500, já sabia disso. Então, essa ideia de consciência de si, angústia, reflexão pessoal sobre as coisas, sobre o sentimento, sobre o poder, tudo está ali muito presente na obra e esse é o item. Próximo, professor. Aí mistura um pouco de
Cultura, pop, música, dança. O Enem adora dança. Então vamos lá. O rap, palavra formada pelas iniciais Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. Meu inglês não é lá grandes coisas, mas estou tentando. Junto com a linguagem da dança, o breaking dance, né? Das artes plásticas, o grafite, né? São pinturas murais, né? Que tem a ver com desenhos em paredes, né? Onde eu parei? Aqui. O grafite seria difundido para além dos guetos, né? Ou seja, além daqueles lugares onde se fazia isso, só isso, com o nome de cultura hip hop. O breaking dance surge como uma dança de rua. O grafite nasce das assinaturas escritas pelos jovens com sprays nos muros, trens e estações de metrô de Nova York. Então isso começa com o picho. O cara vai pichar, que é um ato marginal, é um ato que tem ali, né, vamos dizer, um chamariz, a arte moderna. Então, quando você olha aí para a obra do Niemeyer, alguns acham maravilhosa, né? O Niemeyer, grande gênio e tal, porém a arte moderna, de um modo geral, ela é um convite para a pichação, porque você vê aquele muro enorme, branco, sem detalhes, sem desenhos, sem azulejo, sem nada, ali chama o pichador. Ou, melhor dizendo, chama o artista para fazer um grafite. Então é muito comum em cidades modernas, onde tem prédios altos, concretos, que artistas pintem. Então é quase que um complemento da arte moderna o grafite. Não o picho, né? Porque o picho é outro papo. Então vamos ao que interessa. As linguagens do rap, breaking dance e do grafite se tornaram pilares da cultura hip hop. Vamos ao item. Entre as manifestações da cultura hip hop apontadas no texto, o break, né? Então você é o aluno que estuda inglês também, né? Mais do que eu. Break se caracteriza como um tipo de dança que representa aspectos contemporâneos por meio de movimentos retilíneos, como crítica aos indivíduos alienados. Primeiro que não é movimento retilíneo, né? Crítica aos indivíduos alienados. A gente não viu isso no texto, né? Talvez na cultura hip hop, nessa ação política através da arte, mas não é bem isso, né? Porque não é um movimento retilíneo propriamente. B. Por meio de movimentos improvisados, ok? Como expressão da dinâmica da vida urbana. Ó, isso aí já tem um pouco mais a ver, né? Hip hop, vida urbana, picho, arte de gueto, arte urbana, deixa essa daí. Por meio de movimentos suaves, o breaking dance é suave, como sinônimo da rotina dos espaços públicos. A rotina dos espaços públicos são suaves? Não, né? A cidade é uma selva, já ouviram falar nisso? D. Ritmados pela sola dos sapatos como símbolo de protesto. O que é ritmado pela sola de sapato? Hein? É o clap, é o sapateado americano. Então isso não faz muito sentido. E cadenciados como contestação às rápidas mudanças culturais. Olha, algo cadenciado, né, que tem cadência, harmonia, né, que tem a ver com uma dança. E esses caras aí do hip hop, eles não estão contestando mudanças culturais rápidas, visto que eles próprios produzem, né, mudanças rápidas na cultura. Então vamos ver qual é aqui. Improvisados como expressão da dinâmica da vida urbana. Fácil, né? Fácil. Próximo, meu filho. Aí, aqui, né? E aí vocês provavelmente vão ter aula com o professor de educação física. Vocês vão ver que a ideia do teatro está muito vinculada ao corpo. Não só o corpo, de um modo, vamos dizer, biológico, funcional,
mas um corpo que se expressa pela dança, que se expressa pela fala, que se expressa pelo gesto ou pelo silêncio e por aí afora. E uma das coisas que estão vinculadas aí também ao corpo é a educação física, vamos dizer, a educação de um modo geral, que coloca o ser humano para se desenvolver fisicamente. E todo esse desenvolvimento físico do ser humano também está no desenvolvimento de um bailarino, de um ator, né, de um atleta. Então, essas questões de corpo são muito presentes no Enem. E aí vamos aqui, né? Aqui o cara está falando um pouco sobre brincadeiras, né? Então, um dos modos, né, da educação funcionar né, com crianças pequenas, é você saber interagir o conhecimento com a ludicidade da criança, ou seja, com a brincadeira. Crianças brincam. No momento que ela está brincando, ela está aprendendo o mundo, né? Então, o direito à brincadeira quer dizer, a brincadeira é um direito da criança. E além de ser um direito, é uma ferramenta de aprendizado, ok? Muito bem, aí vamos aqui ao texto. Riscar o chão para sair pulando é uma brincadeira que vem dos tempos do Império Romano. A amarelinha, já ouviram falar na amarelinha? Aquela que você sai pulando, pula de 2 pernas, de uma perna, até pegar a pedrinha. Amarelinha. Original, tinha mais de 100 metros e era usado como treinamento militar. As crianças romanas, então, fizeram imitações reduzidas do campo, utilizado pelos soldados, e acrescentaram numeração nos quadrados, que deveriam ser pulados. As crianças botaram numeração. Hoje as amarelinhas variam nos formatos geométricos, na quantidade de casas, né? As palavras céu e inferno podem ser escritas no começo e no final do desenho, que é marcado no chão com giz, tinta ou graveto, né? Dependendo da criança ali, do que ela tem à disposição dela. Vamos a isso. E aí vamos à questão. Com base em fatos históricos, o texto retrata o processo de adaptação pelo qual passou um tipo de brincadeira, do período romano até chegar hoje. Nesse sentido, conclui-se que as brincadeiras comportam o caráter competitivo que se assemelha às suas origens. Essa origem talvez seja bastante competitiva, talvez, ou é só um treinamento, né? Mas aqui o texto não falou muito dessa ideia de competitividade, né? Então, vamos deixar um pouco quieto. Conclui-se que as brincadeiras comportam a delimitação de regras que se perpetuam com o tempo. Essas regras se perpetuaram com o tempo? Muito pelo contrário, a gente está falando de um processo de adaptação, né, que passou o negócio historicamente. Então essa daí, tenho certeza que não vai ser. C. Comportam a definição antecipada do número de grupos participantes. Nada a ver, né? Ninguém falou de delimitar grupo de participante. A gente sabe que amarelinho o cara joga até sozinho, ele brinca sozinho. Então não é isso. D de doido. Comportam o adjetivo de aperfeiçoamento físico daqueles que a praticam. É só esse o objetivo? Aperfeiçoamento físico? Fica a dúvida. Próxima. Que as brincadeiras comportam a possibilidade de reinvenção no contexto em que é realizada. É essa. Por quê? Porque os meninos romanos pegaram lá um negócio que era um jogo de guerra e adaptaram para as condições deles, certo? Reinventaram dentro de um outro contexto. E até hoje, você pega aí, né, vai na rua, o menino está brincando de amarelinha. Está brincando de amarelinha porque ele está adaptando ao contexto dele. E deixa mais claro isso aqui, quando você pega o texto
E ele fala aqui uma coisa muito séria. Podem ser escritas, né, no chão e tal, marcado com giz, tinta ou graveto. O que implica que o cara vai reinventar, adaptar, dependendo do contexto dele. Próximo, dança. Eles adoram dança. A dança é um importante componente cultural da humanidade. Se você pega a dança, ela tem ali algo muito similar com o teatro, com a ação física teatral, e ela é de tempos imemoriais, onde o ser humano era cheio de cabelo no sovaco, né? Tipo, homem das cavernas, se é que o existiu. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de várias regiões do Brasil, do país. A gente já falou disso, né? Bumba Meu Boi, maracatu, isso é uma maneira de dança. Estão ligadas aos aspectos religiosos, sem dúvida, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras, e caracterizam-se pelas músicas animadas, com letras simples e populares, né? Simples e populares, que isso aí ajuda a estar na boca das pessoas, né? Então, em geral, uma das qualidades da música popular é ser assimilável. Figurinos e cenários representativos. Então, quando você vai a uma festa popular dessa, seja qual for, maracatu, Bumba Meu Boi, o próprio carnaval, elementos teatrais estão presentes. Dentre eles, a música, a dança, figurino, cenários, né? Objetos, carros alegóricos, etc. Vamos à pergunta. Atenção. A dança como manifestação e representação da cultura rítmica envolve a expressão corporal própria de um povo. Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo, refletindo seu modo de expressar-se no mundo. Cara, essa tá boa, hein? Tá boa, segura essa. Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de entretenimento de um povo, desconsiderando fatos históricos. Será? Será que o maracatu, que está falando lá da relação, né, do rei de Portugal com o negro cativo, o negro escravo, ou mesmo do Bumba Meu Boi, onde você tem lá o senhor de escravos e o escravo e a conciliação deles, isso daí retira, desconsidera fatos históricos? Não sei, acho que não. C. Revela acontecimentos do cotidiano sob influência mitológica e religiosa de cada região, sobrepondo aspectos políticos. Essa aí não está tão ruim, né? O que me deixa um pouco preocupado, né? Acontecimentos do cotidiano, né? Mais ou menos, né? Mas vamos lá. D. Tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são classificadas em um ranking das mais originais. Normalmente não é assim, né? O cara não fala, esse folclore é mais original do que o outro. E lendas que se sustentam em inverdades históricas, uma vez que são inventadas e servem apenas para a vivência lúdica de um povo. Poxa, não, né? Não é bem assim. Vamos ver qual é a resposta. A primeira, aquela que eu achei a melhor, né? Porque aqui não tem nada de errado nisso, né? Manifestações afetivas, do afeto, históricas, ideológicas, intelectuais, espirituais, está ligado à religião, né? Refletindo seu modo de expressar-se no mundo. Então, a coletividade, um grupo folclórico,
ou uma cidade, muitas vezes se expressa, né, na sua tradição cultural. E uma das maneiras de se expressar na tradição cultural é a dança. Outra é a literatura, outra é o teatro, outra é o próprio carnaval, né, entre outras questões envolvidas. Próxima. O folclore é o retrato da cultura de um povo. A dança popular e folclórica é uma forma de representar a cultura regional, pois retrata seus valores, crenças, trabalho. Trabalho conhecê-la. É de alguma forma de o trabalho conhecê-la. Não, desculpa. Vamos lá. Aqui tem um ponto que faltou. A dança popular e folclórica é uma forma de representar a cultura regional, pois retrata seus valores, crenças, trabalho. Ou está faltando um O, né? O trabalho é trabalho reconhecê-la. E de alguma forma se apropriar dela. É enriquecer a própria cultura. Bom, ou eu transcrevi errado, mas está dando para entender aí o texto, né? Vamos a isso. O que ele vai dizer? As manifestações folclóricas perpetuam uma tradição cultural. É obra de um povo que cria, recria e a perpetua. Sob essa abordagem, deixa-se de identificar como dança folclórica brasileira, ou seja, deixa-se de identificar, né? Ou seja, não vai identificar. Deixa-se de identificar como dança folclórica o Bumba Meu Boi, que é uma dança teatral onde personagens contam uma história envolvendo crítica social, morte e ressurreição. Ora, o Bumba Meu Boi é dança folclórica. B. Deixa-se de identificar como dança folclórica brasileira quadrilha das festas juninas, que associam festejos religiosos às celebrações de origem pagãs envolvendo as colheitas e a fogueira. Isso é manifestação folclórica, não é? É. C. O congado, que é uma representação de um reinado africano onde se homenageia santos através de música, cantos e dança. Congado é expressão folclórica brasileira. O balé. O balé. Balé é o quê? Balé é europeu, né? O balé, em que se utiliza músicos, bailarinos e vários outros profissionais para contar uma história em forma de espetáculo. Opa, essa aí não é folclore brasileiro, né? E para confirmar, o carnaval, em que o samba, derivado do batuque africano, é utilizado como objetivo de contar ou recriar uma história nos desfiles. Isso também é folclore. E sobre o balé eu queria falar algumas coisas. Então existe aí, né, a dança, que é até uma dança, vamos dizer, de acasalamento. Os animais fazem, então você está na festinha, está ali dançando, olha a menininha, aí entra aquela música, na minha época era assim, né? Entra aquela música romântica, tu chega na menina, fala, quer dançar comigo? Ali você sente o cheiro dela, se aproxima, e dali pode surgir um grande amor. E na dança. Tem a dança folclórica, como essas citadas aqui, tem a dança do palco europeu, o balé, e a partir ali do balé, né, você tem outras coisas que vão acontecendo. Então, ali, a partir do romantismo, tem Isadora Duncan, que rompe com as regras do balé, aponta a frontalidade, o sorriso da bailarina, o carregador de bailarinas, né? Ou todas aquelas histórias envolvendo o balé, as coreografias, todos os códigos da linguagem da dança clássica, tudo ali estava muito fixo e ordenado e ainda estão. Até que chega, né, os modernos, como Isadora Duncan, e vai romper com isso. E vai dançar o vento, a água, o movimento, a terra, o sol, e vai abstrair um pouco mais essa dança. E aí a gente vai caminhando, entra na arte contemporânea, e hoje a gente tem dança de todos os tipos, inclusive dança contemporânea, onde o cara vai usar ali elementos do balé, da dança moderna, do jazz, da dança folclórica,
ou mesmo elementos inventados no laboratório de dança, ou seja, na experimentação dos ensaios ou da criação de um espetáculo, ok? Então a dança, a própria dança já tem aí toda uma modificação e repercussões técnicas, estilísticas, que estão ligadas ao tempo histórico, que estão ligadas à tecnologia do teatro. E, por outro lado, você tem dança natural que está na vida, né? Porque dançar é humano, qualquer um sabe dançar. Muito bem. Aí, outra questão que envolve teatro, dança e mistura de linguagens. Vamos a ela. No programa do Ballet Parade, representado no dia 18 de maio de 1917, foi empregada publicamente pela primeira vez a palavra surrealismo. Pablo Picasso desenhou o cenário e a indumentária, a roupa, né, o figurino, cujo efeito foi tão surpreendente que se sobrepôs à coreografia. Então é como se a obra, né, visual que ele fez do cenário do figurino foi tão boa, né, que foi mais destaque que a própria coreografia. Muito bem. A música de Erik Satie era uma mistura de jazz, música popular, sons reais, tais como tiros de pistola, combinados com imagens do balé de Charlie Chaplin, cowboys e vilões, mágica chinesa e ragtime. Os tempos não eram propícios para receber a nova mensagem cênica demasiadamente provocativa devido ao repicar da máquina de escrever, aos zumbidos de sirene e dínamo e aos rumores de aeroplano previstos por Cocteau, que é o compositor, para a partitura de Satie. Então o que acontece? Você tem aí uma profusão de elementos industriais da época, elementos que estão ligados aí a um avanço tecnológico, né, que coloca ali. Você, provavelmente, já viu uma máquina de escrever? Então, esse repicar da máquina de escrever significa que uma máquina de escrever, quando você escreve, como o teclado de um computador, ele faz barulho. Tchac, 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 tchac. Ok? Então, isso vai virar ambiente sonoro. Já a ação coreográfica confirmava a tendência marcadamente teatral da gestualidade cênica. Então, o teatro é mais gestual nesse momento, dada pela justaposição, colagem de ações isoladas seguindo um estímulo musical. Então, é um tipo de arte moderna. E esse moderno implica que as vanguardas europeias estão ali em profusão nessas obras. Vamos aí ao item. Aí ele começa. As manifestações corporais na história das artes da cena muitas vezes demonstram as condições cotidianas de um determinado grupo social. Como se pode observar na descrição acima do Ballet Parade, o qual reflete a falta de diversidade cultural na sua proposta estética. Você acha que pela quantidade descrita, Pablo Picasso, coreografia, música, elementos externos ao teatro, isso aí é falta de diversidade? Não, é muito diverso. B. Reflete a alienação dos artistas em relação às tensões da Segunda Guerra Mundial. Isso não foi tratado, né? O qual reflete uma disputa cênica entre as linguagens das artes visuais, do figurino e da música. Acredito que, quando você pega uma obra moderna ou uma boa obra, seja de qual gênero for, ela não está ali com elementos que se disputam entre eles, entendeu? Mas elementos que se harmonizam. Então, essa aí para mim também não é disputa cênica. D de dedo. As inovações tecnológicas nas partes cênicas, musicais, coreográficas e de figurinos. Essa é possível, né? Porque a gente falou de inovações. E A é uma narrativa com encadeamentos claramente lógicos e lineares. A arte moderna, ela
vai buscar romper essas questões que havia na arte clássica, que são, vamos dizer, consequentes, encadeadas, lógicas, racionais, harmônicas, mas a arte moderna vai romper com essas fronteiras, esculhambando o processo artístico, no bom sentido, né? Tornando criativo, variado, né? Experimental. Vamos ver o que ele responde. Aquela que eu desconfiei. As inovações tecnológicas nas partes cênicas, musicais, coreográficas, figurantes. Quando você pensa em arte moderna, você vai ver que a arte moderna trabalha muito no sentido de inovação. A vanguarda, né, que vai influenciar a arte moderna, é toda nesse sentido. Vamos adiante. Você já deve estar começando a ler, eu vou te atrapalhar aqui, ó. Gênero dramático é aquele que o artista usa como intermediário entre si e o público, a representação. A palavra vem do grego drão, fazer, e quer dizer ação. Teatro é acontecimento feito na frente da plateia. Se não é isso, não é bem teatro. Professor, então o stand-up não é teatro? É mais ou menos, não é bem um teatro. Porque o cara está ali contando uma história. Ele não está fazendo um personagem, nem vivenciando aquela história na frente da plateia. Ele está contando a história. Aí vamos lá, continuando. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. Teatro não é o texto. O texto é uma parte do que é o teatro como um todo. Vira teatro quando aquele texto, aquelas falas são atuadas pelo ator, representadas frente à plateia. E tem que ter plateia, né? É um trinômio. Ator, plateia e o contexto ou a ação dramática, aquilo que se faz na frente da plateia. Aí, continuando. O texto dramático, completamente a sua atuação, os atores do espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada, pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e a ação. 2, pela ação dramática, trama, enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Então, são teorias, né, do teatro. 3, pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a ação. Pelo tema, ou seja, a ideia que o autor, dramaturgo, escritor de teatro, deseja expor, ou sua interpretação real por meio da representação. Então vamos lá, vamos ao que interessa. E aí vem os itens. Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva. Puxa vida! Pindamonhangaba! O teatro é coletivo. Então isso aqui está errado. O teatro é coletivo em vários sentidos. No sentido máximo da coisa, que eu tenho um ator e uma plateia, e que sem plateia eu não faço teatro. Vídeo não é teatro, cinema não é teatro. Para ser teatro, tem que ter plateia ali presente no mesmo lugar do ator. Talvez sentada, às vezes no próprio palco. Mas tem que estar juntos ali fisicamente. E na pandemia, estamos aí sem teatro, né? Este é um grande problema. Seguindo. Então, não é coletivo, não é individual. B, o cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores? Claro que não! Então, se você pega a sua tia velha lá,
está morando ali, que tem uma máquina de costura, fala, tia velha, faz um figurino para mim. Provavelmente esse figurino vai dar errado, porque um figurinista, um cenógrafo, ele tem que assistir o espetáculo. E ele tem que ver, não só ler o texto, mas entender o que o ator está fazendo na cena para que ele não atrapalhe, mas para que ele complemente o trabalho do ator. Ok? Então, vamos lá. Então, não é autônomo, nem independente. C. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens, fragmentos textuais, entre outros. Isso aí está certo. Porque a inspiração do teatro ela não é só dramatúrgica. Ou seja, não é só através do Shakespeare, do Nelson Rodrigues, do Ibsen que você constrói teatro. Mas você pode construir teatro a partir da criação cênica do ator. Pode ser inspirado em poesia, em literatura, pode não ter palavra, pode ser inspirado numa música. Então isso parece certo. Letra D. O corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral. Ficou louco, tomou pinga para fazer a questão, né? O corpo do ator é um fundamento do teatro. O corpo e a presença física. Mas ele continua. Visto que o mais importante é a expressão verbal, não é o mais importante. Faz parte de todo o jogo. Não tem o mais importante do teatro, é isso, é aquilo. Mas em cada obra, o mais importante vai aparecer. Base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os nossos dias. Obviamente que não, mas cabe um detalhe que é o seguinte. Em vários períodos históricos, o texto teatral, a dramaturgia, é realmente algo de mais importante. Mas com a modernidade, a partir lá do romantismo, teatro moderno, a palavra perde importância e a encenação ganha importância. Quando eu chamo de encenação, são os elementos da magia cênica. O cenário, o figurino, a música, depois a música gravada, a luz e depois a luz elétrica. Então tudo isso começa a substituir a palavra e a criar a cena. Então aquilo que no Renascimento eu precisava dizer o tempo todo, eu não preciso dizer, eu mostro. Então fala, ó, que céu estrelado danado. Estou mostrando que é noite. Agora não, simplesmente a luz abaixa, fica meio escuro na penumbra e eu sei que é noite. E eu não preciso dizer, ó, a quantidade de estrelas, entendeu? Então o texto vai diminuindo e ganhando importância os outros elementos da linguagem. Ou melhor dizendo, o texto vai se transformando. E, letra E, a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem de produção, recepção do espetáculo teatral, ou seja, a recepção, o público, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente à cena. Errado, né? Então você vê que isso aqui parece complexo, mas é um item simples, é uma questão simples. E, obviamente, é a C, que é a menos comprometida aí, né? Você pode fazer teatro com qualquer estímulo, até mesmo, né, com movimentos corporais. E aqui termina nossa revisão. Espero ter ajudado, não atrapalhado. Espero que vocês reflitam sobre o todo, né? Não há uma obra específica indicada no Enem, mas há uma capacidade de leitura, de compreensão, né? De você compreender aí que a sua bagagem cultural, que a sua bagagem musical, que o seu estado de espírito vai comprometer ali fortemente a sua, vamos dizer, a sua avaliação. Então, para tanto, você deve continuar ali no seu processo de leitura. Leia, porque ler vai expandir os teus conhecimentos. Então, sai do celular, estipula a hora, melhora o seu dia a dia, ainda há tempo,
né? Tá longe. Este momento é um momento em que muita gente vai deixar de fazer o Enem pelas circunstâncias que nós estamos vendo. Então é um momento em que mais oportunidades vão surgir para quem está estudando, para quem está fazendo exercícios, para quem está concentrado, para quem durante o ano leu livros, não, né, Harry Potter apenas, né, ou qualquer literatura banal de diversão, mas livros importantes, livros que você possa ler e acrescentar a você mais inteligência, mais conhecimento, ok? Então, não tem mais o que dizer, a não ser faça com calma, com tranquilidade e nos vemos mais à frente. Eu queria agradecer aí ao Colégio Dromos e agradecer principalmente a vocês que estão aqui, né, que estão aí assistindo a minha ladainha. Peço que se inscrevam no canal e que continue estudando. Sucesso e boa sorte!